Mães da Bíblia, Rispa. A paz do Senhor a todos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo na paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Cláudia Sueli e hoje nós iremos dar continuidade a essa série Mães da Bíblia. Confesso a vocês que está sendo um desafio para mim. Eu estou amando fazer essa série e hoje nós vamos falar sobre uma mulher extraordinária. O nome dela, Rispa. Você já ouviu falar sobre Rispa? Você sabe o que o nome de Rispa quer dizer? Você sabe quem era Rispa? Quem era esta mulher? Quem era esta mãe? Não? Então vem comigo nesse estudo. Antes de eu dar início, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, você venha ser notificado. Deixa o seu like também. E outra coisa, coloca aí nos comentários qual é a próxima mãe que você gostaria que eu estivesse trazendo aqui, para nós estarmos meditando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos dar início. Hoje nós vamos falar sobre Rispa. Bom, o que significa o nome Rispa? O nome Rispa significa carvão ou pedra quente. Quem era Rispa? Rispa era uma das concubinas de Saul. Essa história ela vai se passar por volta de 1022 a.C., no reinado de Davi. Bom, todo o drama desta mãe, tudo aquilo que vai desenrolar essa história, vai acontecer por causa de uma aliança quebrada. Você vai entender a profundidade, você vai entender o tão perigoso que é a quebra de uma aliança. Naquele tempo já era perigoso, mas hoje continua sendo também, porque isso nos traz consequências desastrosas. No mundo espiritual nos traz consequências desastrosas, uma aliança quebrada. E para Rispa, trouxe consequências dolorosas, consequências de dor, profunda dor. Mas esta mulher, ela conseguiu tirar força em meio a todo um sofrimento. Essa história ela vai estar lá em 2 Samuel, no capítulo 20. Você vai ler aí em sua casa. Vai estar lá em 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 14. Leia. É uma história muito, muito rica em ensinamentos para nós. Conta essa história que já tinham 3 anos que o povo estava passando por uma seca e fome. E Davi começou a se preocupar com aquela situação. Começou a querer saber o porquê que estava acontecendo tudo aquilo. E aí ele fez uma coisa que nós temos que fazer sempre. Ele foi consultar a Deus para saber o que estava acontecendo. E ali Davi consulta a Deus e Deus diz para Davi: olha, Davi, a culpa de tudo isso é de Saul. Porque Saul quebrou a aliança que ele tinha feito com os gibeonitas. Então, foi uma quebra de aliança que trouxe essa consequência. Aí Davi chama os gibeonitas para saber o que poderia ser feito. E aí ele pergunta o que os gibeonitas queriam para que tudo aquilo fosse remediado. E eles chegam para Davi e dizem assim: olha, nós não queremos prata, nós não queremos ouro. O que nós queremos são 7 da descendência de Saul, para que nós matemos enforcados. Eita Deus! A partir desse momento, irmãos, Davi, ele vai ver sobre a descendência de Saul. E aí, ele vê que da descendência de Saul tinha os filhos de Jonatas, os filhos de Meriba e os filhos de Rispa. E aí Davi, ele chega à conclusão de que com os filhos de Jonatas ele não poderia mexer, porque ele tinha um pacto
pacto com Jonatas. Então ele não poderia quebrar esse pacto. Então ele pede os 5 filhos de Meriba e pede os 2 filhos de Rispa. Os 2 filhos de Rispa para o sacrifício. E aí ele entrega esses 7 filhos. Ele pega esses 7 homens e entrega para os gibeonitas para sacrificar. E o que acontece? Eles são mortos, são enforcados. E aí começa todo um drama dessa mulher. A partir do momento que ela entrega os seus filhos para a morte. Quando ela chega ali e vê os seus filhos mortos, aquela mulher toma uma atitude assim, que nunca nós iríamos esperar uma tal atitude de uma mãe. Eu não esperaria esse tipo de atitude, porque o que a gente pensa assim é a outra mãe que deu os seus 5 filhos. Talvez, com certeza, ela deve ter se lamentado muito, chorado muito, mas Rispa não. Rispa teve uma força, uma garra, chegou ali vendo seus filhos já ali enforcados, porque eles teriam que ter no outro dia sido sepultados. Mas Davi disse que eles só seriam sepultados depois que chegasse a chuva. Isso ia demorar, irmãos. E o que aquela mulher fez? Por amor. O que aquela mulher fez para honrar os seus filhos? Para que seus filhos tivessem um sepultamento digno. Aquela mulher, ela chegou ali onde estavam os seus filhos enforcados, pendurados. Tá? Então, você pensa aí todo um cenário. Os filhos daquela mulher enforcados, pendurados. Lá próximo havia uma pedra. Ela pega um pano de saco, coloca em cima daquela pedra. E ela passa dias e noites zelando pelos corpos dos seus filhos mortos. A Bíblia nos fala, irmãos, que ela fica ali. Durante o dia, ela espanta as aves de rapina. Durante a noite, ela espanta os animais selvagens. Porque ela não queria que os seus filhos, que os animais viessem comer a carne dos seus filhos. Ela não permitia que as aves viessem pinicar os seus filhos. Grande era o zelo daquela mãe pelos corpos dos seus filhos mortos, porque ela queria que seus filhos tivessem um enterro digno. E ela não desistiu. Foi dias e mais dias aquela mulher ali, espantando aquelas aves, zelando pelos corpos dos seus filhos. Corpos esses que com o passar do tempo já deviam estar podres, irmãos. Mas aquela mulher, ela soube tirar daquela dor a sua força, porque o objetivo dela estava acima de qualquer dor. E ela chega ali e zela pelos corpos dos seus filhos. E qual é a mensagem que eu quero tirar dessa história, desta mulher, dessa Rispa? É que nós não devemos desistir dos nossos filhos. Ainda que eles estejam mortos espiritualmente falando, nós não devemos desistir de lutar pelos nossos filhos, de espantar todas as aves rapinas, todas, o que significa isso trazendo para hoje, irmãos? Que nós devemos lutar pelos nossos filhos, nós devemos orar a Deus pelos nossos filhos, nos humilhar diante do Senhor, porque aquele pano de saco representava uma atitude de humilhação, uma atitude de dependência, uma atitude de entrega total. Louvado seja Deus. E é assim que uma mãe precisa fazer pelos seus filhos. Então, mãe, não desista dos seus filhos. Não desista da sua família. Não exija de colocar dia e noite diante do Senhor a vida dos teus filhos. Espante todas as amizades mundanas, todos os pensamentos mundanos, tudo aquilo que está afastando os teus filhos da presença do Senhor. Comece a espantar, comece a pedir para Deus arrancar, para Deus tirar.
Louvado seja Deus. E esses animais selvagens, que são esses demônios que tentam colocar os seus filhos no pecado, colocar no abismo, que você possa espantar com o seu joelho no chão, com o seu clamor, com o seu zelo, com o seu amor. Faça desse momento difícil, seja resistente, porque aquela mulher, irmãos, o ensino que eu tiro da vida dessa mulher é a resistência. Aquela mulher teve uma resistência sobrenatural. Você sabe o que é ver um filho seu morto ali, pendurado, apodrecendo. Mas aquela mulher não desistiu, porque o objetivo dela era maior que o seu objetivo em salvar os seus filhos. A sua família vinha ser maior do que a tua dor, do que aquilo que você está sentindo hoje, do que aquilo que você está passando hoje. Que sirva de exemplo a vida desta grande mulher, Rispa. E o que acontece, irmãos? Davi ouve falar da vida daquela mulher, do sacrifício daquela mulher, e ele se compadece. E você sabe o que acontece pela atitude de Rispa? Ela alcança aquilo que ela estava almejando. Não só Rispa alcançou um sepultamento digno para os seus filhos, mas todos os 5 que estavam ao lado dos seus filhos também alcançaram. Porque quando a bênção chegar sobre a tua vida, sobre a tua família, ela não vai ser só para você, mãe. Ela vai ser para todos aqueles que estiverem próximo a você. Receba essa palavra no teu coração. A bênção do Senhor vai ser estendida a todos que estiverem próximos a você. Eles também vão ser abençoados pela tua atitude de fé, pela tua atitude de perseverança, pela tua atitude de força, de resistência. E foi isso que aconteceu. Davi manda sepultar não só os 2 filhos de Rispa, mas os filhos também de Merabe. Como Saul, ele pediu que trouxesse os ossos de Saul e Jonatas para ser sepultado, para ter um sepultamento digno, um sepultamento honrado. E aquela mulher alcançou aquilo que dias e dias ela buscou, que foi a honra sobre a sua casa, sobre a sua família. Então que você também possa vir ser honrada por Deus, através da atitude que você vai tomar hoje, de não desistir dos seus filhos, tirar força em meio à dor. Receba essa palavra no teu coração. A bênção vai ser sua e vai ser estendida a todos que estiverem próximos a você. Então essa é a mensagem que eu trago através da vida desta mulher chamada Rispa. E se assim o Senhor me permitir, eu estarei aqui trazendo outra história sobre outra mãe da Bíblia. Coloca aí nos comentários qual é a mãe que você gostaria que eu trouxesse. E fica na paz, que o Senhor abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.